Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Vlog Futebol Argentino. E conforme eu já falei no domingo e ontem também, essa semana a gente vai tratar aqui dos treinadores possíveis, né? Traçar um perfil dos treinadores possíveis para assumir o cargo de diretor técnico, como se chama na Argentina, de técnico da seleção argentina, né? Nesse sentido, hoje eu escolhi falar sobre o Simeone, né, que é talvez o nome preferido dos torcedores, né? Reforço, a AFA parece não estar muito apressada para escolher esse treinador, né? Parece que esse treinador ou estão escolhendo com critério ou realmente a AFA tá tão sem moral, tá com um poder tão fraco, né? Sem poder nenhum, na verdade, que ela não tá nem conseguindo contactar com treinadores, não tem nem quem faça esse contato, né? Então, o futuro é realmente incerto. Qualquer nome que você ventilar aqui não passa de especulação, porque não tem nem com quem da AFA se comunicar para dizer, olha, estamos procurando um treinador com esse perfil ou com aquele outro perfil. Enfim, não tem nenhuma pista fática. Mas obviamente não deve passar desses nomes que eu vou dizer, que eu vou falar aqui, né, traçar o perfil aqui, porque não tem como não ser um deles, né? Eu acredito que não vá não ser um deles, né? Hoje nós vamos tratar do Diego Pablo Simeone, o apelido dele é o Cholo Simeone. Na Argentina, inclusive, todas as pessoas que estão relacionadas ao futebol, seja técnico, seja dirigente, ou seja jogador de futebol, geralmente eles colocam um apelido, né? Todos têm um apelido. O Simeone, no caso, é o Cholo, né? Cholo não é o nome dele, é um apelido que botam nele. É importante dizer também que apelido, né, em espanhol, é sobrenome. Então, o apelido que a gente fala em português, eles chamam ápodo, né? Todos os jogadores, todos os treinadores, todos os homens que estão relacionados com o futebol têm um apelido, né, um ápodo. No caso do Simeone é Cholo. E o Simeone é um futebolista, foi um jogador de futebol que era volante de origem, mas podia cumprir outras funções no campo, um volante mais defensivo. Mas ele, por exemplo, em 98, na Copa de 98, ele cumpriu uma função de ala esquerdo no time do Sabella, não, no time do Passarella, né? O Sabella era assessor, né, direto, era o auxiliar técnico do Passarella, e montaram o time no 3-5-2, só com 3-5-2 que tinha peculiaridades, né, vamos dizer assim. E o Simeone jogava como um volante pela esquerda, só que ele não subia, não era, ou como um ala pela esquerda, só que ele não subia, não era aquele ala ofensivo. Ele era um ala que ficava mais preso, porque ele tinha um atacante, o Passarella, que era o Piojo Lopes, que era um ponta esquerda. Então, o que é que ele fazia? Ele colocava o Piojo Lopes aberto para atacar pela esquerda, como ponta, e o Simeone, ele cobria aquele lado, cobria as costas do Piojo Lopes. O Piojo Lopes precisava voltar para marcar, né? Então, o Simeone, ele cobria aquele lado esquerdo. Tinha um volante central, se eu não estiver enganado, era o Almeida, né? E o Veron dando a saída de bola, dando o manejo do jogo ali pelo meio. Na lateral direita na ala direita tinha o Zanetti, né? Mais na frente o Ortega, armando e caindo mais pela direita também um pouco, aproximando do Batistuta, que era o 9, e o Piojo Lopes, como já disse, que era o ponto esquerda. E tinha 3 zagueiros e um goleiro, né? Óbvio. Então, o Simeone, ele começa como volante, como eu disse, ele começa no Vélez, inclusive, ele é torcedor declarado do Racing Clube, né? Já jogou no Racing Clube, no fim de carreira ele jogou no Racing, e quando ele deixou de jogar futebol, ele passou a ser técnico do próprio Racing. Ele estava no Racing, para de jogar e começa a treinar, a ser treinador, a ser técnico de futebol no Racing. O Simeone passa por vários clubes, né? Passa pelo próprio Racing, passa pelo River, passa pelo Estudiantes, passa pelo São Lourenço, passa pelo Pisa da Itália também como treinador, né? Mas ele vai ter sucesso mesmo no Atlético de Madrid, que foi um time como jogador ele teve duas passagens, né? Duas passagens boas, né? Marcantes para o nível do Atlético de Madrid. Ele jogou na Inter de Milão também. Jogou como eu já disse, no Vélez, jogou no Pisa na Itália, jogou na Lazio na Itália, jogou na Inter de Milão na Itália. Enfim, ele jogou por times grandes e médios, assim, médios grandes, digamos assim, né? Na época o Atlético não tinha essa grandeza que ele tem hoje, não tinha tanta essa prevalência que ele tem hoje, mas era o segundo time de Madrid, digamos assim. Só que ele não tinha tanta obrigação e não tinha tanto elenco como tem hoje para títulos, né? Esse aqui é o ponto que eu quero falar.
Então, o Simeone ele cumpre sua carreira como jogador, mas e como treinador também até chegar no Atlético, aquela carreira daquele cara muito mais trabalhador e muito mais mediano, aquele cara que só compete, do que aquele cara que propriamente vai brigar por títulos ou por alguma coisa maior, né? É no Atlético de Madrid, inclusive ele na segunda passagem dele no Racing, ele cumpre um campeonato, se não me engano, apertura, né, que vai até o fim do ano na Argentina, como eu disse para vocês. A temporada vai de meio de ano de um ano a meio do outro ano, a temporada que nem a europeia, né? Ou seja, no caso do Simeone, ele estava cumprindo a temporada, se não estiver enganado, 2012-2013. Começa no meio de 2012 e vai até o meio de 2013. No final de 2012 é o campeonato apertura, né? Ele abre a temporada, a apertura quer dizer abertura, né? E o clausura que é um fechamento, encerramento. Ele ia começar o clausura, só que ele não começa, ele pede demissão do Racing e depois de 6 dias ele assume o comando do Atlético de Madrid. Isso em 2012. De 2012 para cá o Simeone continua como técnico, tem 2 renovações no meio do caminho, uma mais recente que vai até 2020, né? O contrato dele vai até 2020, o contrato atual dele no Atlético de Madrid. Não me consta que ele tenha cláusula, porque geralmente os treinadores colocam lá uma cláusula de que se a seleção chamá-los, eles têm não precisa de pagar a rescisão. Mas não me consta que ele tenha essa cláusula, né? Inclusive, eu pesquisei um pouquinho antes de fazer o vídeo, eu vi que inclusive parece que ligaram para o presidente do Atlético de Madrid e ele negou, né, liberar o Simeone. Ao que me consta, ele não tem essa cláusula, ou não há essa informação fácil assim, para encontrar. O fato é que, além do Atlético de Madrid não estar facilitando a situação, o próprio Simeone parece que não quer treinar a seleção argentina. Eu vou comentar isso um pouco mais no final do vídeo. Agora eu queria comentar assim, uma outra coisa interessante que se fala do Simeone é que ele seria um treinador defensivista, né? Um treinador que não aposta em times ofensivos, por causa do estilo de jogo dele no Atlético de Madrid. O que não é tão verdadeiro assim, pessoal. É porque é o seguinte, o Simeone ele é um treinador resultadista, vamos dizer assim, né? Embora no Atlético de Madrid ele use um sistema defensivo, não é que ele goste de times armados defensivamente, ou de times que apostam sempre no contragolpe, né? Times que vão sempre se defender melhor do que atacar, né? Times que vão sempre apostar mais na defesa que no ataque. Ele monta o Atlético assim, penso eu pelo menos, muito mais porque é uma necessidade dos jogadores que ele tem no Atlético do que propriamente por uma vontade própria dele. Eu vejo o Simeone como um técnico parecido, por exemplo, com Sabella e com Balsa, né? Ele arma um time de acordo com as peças que tem e não de acordo com o gosto próprio. Ele não tem um gosto antecipadamente, né? Ele não tem um time na cabeça, um jeito de jogar na cabeça e vai tentar aplicar esse jeito de jogar na cabeça no time. Não, ele vai ali ver as peças que ele tem com os seus melhores jogadores e vai apostando num jeito, estilo de jogo que ele acha que encaixa melhor com o que ele tem. Ele tenta encaixar o que ele tem no time, né? No estilo de jogo. E que esse estilo de jogo funcione, não tentando fabricar um modelo de jogo prévio na cabeça para depois aplicar esse modelo de jogo no campo e tentando buscar peças para aplicar esse modelo de jogo. Não. O Simeone ele tenta sempre pegar as peças que tem e aplicar. Vou dar um exemplo para vocês. O Simeone tem no River Plate, como eu já disse. No River Plate ele tinha aquele Alexis Sánchez, o chileno que jogou no Barcelona, tá agora no Arsenal. Ele teve o Falcão Garcia, aquele colombiano que andou lesionado agora, mas na época era um senhor jogador, foi pro Porto, depois foi pro Mônaco. Uma transferência até muito cara, 50 milhões de euros, né, na época, do Porto pro Mônaco, né? Tinha o Louco Abreu, aquele que jogou no Botafogo, e tinha o Ortega. Ele usava os 4 no time e o time jogava ofensivo. Ele jogava num 3-4-3, inclusive, com 3 zagueiros, 4 no meio campo e 3 atacantes, né? O Sánchez, o Louco Abreu e o Falcão Garcia. E não era problema nenhum, ele jogava desse jeito. Ou seja, as peças que ele tinha na mão, ele tratou de organizar, encaixar as peças em campo. E assim, ele conseguiu ser campeão argentino. Vamos dizer, falar um fato, né? Ele conseguiu ser campeão argentino com esse time, com essa formação e com um time jogando ofensivo, ao gosto do River Plate. O River Plate tem um gosto de futebol ofensivo, né? Então, assim, dentro do que tange, no que toca ao estilo de jogo, ao esquema de jogo, o Simeone, eu acho que ele é um treinador maleável. A única coisa que eu acho que vai ser constante no carreira do Simeone é que ele não vai ser esse treinador tipo Bielsa, tipo Guardiola,
com essa nova filosofia de jogo, entre aspas, que tenta controlar o jogo o tempo todo. Mesmo se ele armar um time ofensivo, esse time ofensivo dele vai ser muito mais objetivo. Tentar buscar o gol em tempo curto, né? E tentar trocar passes velozes e buscar agredir o adversário de forma rápida, né? Aproveitando espaços que ocasionalmente foram deixados, né? O contra-ataque nunca vai ser uma arma subestimada pelo Simeone, muito pelo contrário. Embora ele não vai ser um técnico defensivista, digamos assim. O que não, uma coisa não tem nada a ver com contradição com a outra. Ele pode ser um técnico que busca o ataque, né? Mas que ele, para buscar o ataque o tempo todo, ele tente deixar o adversário vir para o seu campo, tomar a bola e ir em velocidade para atacar. E não ficar marcando como era o Guardiola no Barcelona, por exemplo, lá em cima. Talvez ele não tente fazer isso. Até porque na seleção isso é muito mais difícil. Você percebe que quem tentou implantar isso em seleção, tirando a Espanha, que já tinha o entrosamento do Barcelona, né, quem tentou implantar isso em seleção se deu sempre mal, né? Outra coisa que eu tinha adiado, né? Vamos agora passar para a questão do se o Simeone vai assumir realmente seleção ou não. Bom, hoje, ao contrário do Bielsa que eu falei ontem, o Simeone está numa situação onde ele tem um contrato, onde ele é muito querido onde ele está, não vai ser fácil tirar ele de lá. Se ele não tivesse a cláusula de liberar, vai ter que pagar uma multa. E outra coisa, o Simeone mesmo já falou que não quer treinar a seleção hoje, porque o Simeone é aquele cara, aquele ex-jogador que adora o futebol, ele vive o futebol intensamente, 24 horas por dia, né? Então ele passa a ser treinador para não perder o contato com o ambiente do futebol. Embora ele não esteja dentro do campo, mas para ele é interessantíssimo que essa vivência diária do futebol ela aconteça o tempo todo. Então, seria uma perca pessoal para ele muito grande ele treinar a seleção, porque a seleção são jogos de 2 em 2 meses, tem um hiato muito grande de jogos, ele fica muito... Ele perde aquela tensão, aquela adrenalina que dá ter jogo toda semana, 2, 3 vezes por semana, né? Um fim de semana no meio da semana e no final de semana e no outro fim de semana, ou um jogo em cada fim de semana, enfim. O Simeone ele adora essa adrenalina, essa coisa de ver os bastidores e também de ter esse tempo para poder aplicar o que ele acha melhor pro time, aplicar o que ele acha que possa ser melhor pro time, né? Dentro dos treinamentos, ele não vai ter tanto tempo de treinar, de viver de conviver diariamente com os jogadores e de tentar implementar ao máximo o seu estilo. Eu penso que seria um bom treinador, seria um bom nome, né? Muito bom nome, talvez o nome mais adequado nesse momento. Sim, eu não vou ser a voz que vai contra a maioria. Eu acho que sim, hoje seria o melhor nome. Inclusive porque os jogadores iriam impor respeito, mas ele também iria enfrentar outra coisa. O Simeone gosta de ser o protagonista do elenco, ou seja, não tem um nome, o que o elenco não se meta muito nas escolhas que ele faz. Só que esse elenco argentino, ele tem uma falha, vamos dizer assim. Eles têm um elenco muito fechado, eles são muito fechados em si, então eles meio que exigem dos técnicos que chamem aqueles mesmos jogadores sempre, né? Chamem sempre os mesmos. E hoje a Argentina precisa de um repaginada. O elenco argentino precisa de uma repaginada. Talvez isso aí também crie uma rota de colisão entre o Simeone e o elenco. Obviamente a gente só vai poder saber se eu estou certo ou se estou errado vendo o Simeone treinar a Argentina, que talvez a gente não veja agora, por exemplo. E não veja nunca com esse elenco, né? Porque esse elenco já está no final da sua carreira. Mas é bem possível que tentem ele ou que queiram ele para ser técnico da Argentina, e seria sim um nome muito bom, né? Por tudo que ele já fez, por tudo que ele faz no Atlético, seria sim um nome muito bom. É isso, pessoal, ficamos por aqui, até amanhã. Amanhã eu acho que eu venho falando do Sampaoli, né? Traçando o perfil aqui do Sampaoli. Isso, o Simeone, vamos ver, né? A AFA, como eu estou falando, a AFA está muito acomodada, está muito sem falar nada, não tem notícia nenhuma. Vamos ver o que acontece nesses próximos dias aí para ver se sai o nome do técnico, sai a fumaça branca, como se diz, né? Valeu, até amanhã.